Você sente que está vivendo uma história que Deus não escreveu para você? Que acorda todos os dias tentando parecer bem, tentando mostrar que está tudo sob controle, mas por dentro carrega um vazio que ninguém vê? Talvez você nem consiga explicar o que sente, mas sabe que algo está errado. Não é apenas tristeza, nem apenas cansaço. É como se a sua alma estivesse cansada de se esconder de Deus. Esse vídeo chegou até você por uma razão. Nada aqui é coincidência. Há uma batalha sendo travada agora mesmo pelo seu coração. Enquanto você assiste, há forças tentando te distrair, te fazer desistir, parar esse vídeo. Porque o inferno sabe que se você ouvir até o fim, algo vai mudar definitivamente dentro de você. Você já percebeu que o pecado te promete liberdade, mas entrega prisão? Que ele começa com prazer, mas termina com culpa? Talvez você esteja preso em ciclos dos quais não consegue sair. Começa a mudar, mas cai de novo. Promete que dessa vez vai ser diferente, mas se vê voltando aos mesmos hábitos, às mesmas escolhas, ao mesmo buraco de onde tentou sair tantas vezes. E agora está aqui, parado, entre continuar fingindo que está tudo bem, ou encarar de frente a verdade que grita dentro de você. Você precisa de Deus. Você precisa de arrependimento, não aquele arrependimento religioso, frio, carregado de culpa, mas aquele que liberta, que quebra correntes, que limpa a alma e devolve a paz. Arrependimento não é vergonha, é coragem, é o começo da sua restauração. Essa pode ser sua última chance. E não digo isso para te assustar, mas para te acordar. Deus manda te dizer, você ainda tem jeito, mas precisa me deixar entrar. Hoje você será confrontado. Sim, mas também será acolhido, porque este não é um vídeo para te condenar. É um convite, um chamado, um sussurro de Deus dizendo, volta para casa, eu ainda te quero, eu ainda te vejo, eu ainda acredito em você. Se você continuar até o fim, vai entender o porquê sua vida não tem encontrado paz. E quando você fizer a oração que será conduzida aqui, tudo pode mudar. Porque arrependimento verdadeiro não te deixa no chão. Ele te levanta. Agora que você está pronto para ouvir, vamos à primeira verdade que precisa ser exposta quando a alma se cansa do pecado. O clamor silencioso pelo resgate. Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse gritando por socorro, mesmo quando ninguém ao redor parece perceber? Você sorri, trabalha, conversa, publica nas redes, vive. Mas lá no fundo, no lugar onde ninguém consegue tocar, existe uma inquietação que não para. Um cansaço que não é físico, uma exaustão que não vem de tarefas ou responsabilidades, mas de carregar há tanto tempo algo que você já sabe que precisa soltar. O pecado pesa, mas no começo ele seduz. No início, ele se apresenta como liberdade, prazer, escolha pessoal. Diz que você está apenas vivendo a vida, que todos fazem igual, que você merece um alívio, e você acredita. Afinal, tudo parece mais leve no começo, só que o que começa leve termina como prisão. Porque o pecado não mostra logo sua fatura, ele deixa você se sentir bem por um tempo, até te ver preso, refém, dependente, e é aí que ele aperta as correntes. Você tenta mudar, faz promessas, se compromete, chora de arrependimento por ter caído de novo, mas a queda vira rotina. O ciclo se repete, e o mais doloroso de tudo é que aos poucos você vai perdendo a esperança de sair disso. Vai se acostumando com a escuridão, aprende a sorrir no meio da dor, aprende a viver dividido. Uma parte de você se recusa a desistir, a outra já aceita que talvez não exista mais saída. Mas existe. Essa angústia que você sente agora não é à toa. É o clamor da sua alma. Ela está cansada, e esse cansaço é espiritual. O pecado destrói de dentro para fora. Ele não quebra você de uma vez só. Ele desgasta, corrói, esvazia.
rouba a sua sensibilidade com Deus, faz você perder o brilho nos olhos, faz você se sentir indigno de orar, de se aproximar, de acreditar que ainda há chance. Mas ouça com atenção, se sua alma ainda sente esse incômodo, é porque Deus ainda está chamando. Ele ainda não desistiu de você. Ele está aí, no silêncio do seu quarto, no meio da confusão da sua mente. Ele está aí agora, sussurrando entre as palavras que você ouve neste momento. Filho, filha, eu ainda estou aqui. Volta para mim. É quando o pecado deixa de satisfazer que a alma começa a clamar. Quando tudo que antes era prazer se transforma em culpa. Quando aquilo que você fazia com facilidade agora te machuca. Isso não é fraqueza, isso é um sinal, um alerta espiritual. Deus está permitindo que você sinta esse peso para te atrair de volta. O cansaço da sua alma é o grito de que o pecado não serve mais. Ele não te define mais. Ele não te satisfaz mais. E o mais importante, ele não tem mais o direito de te manter assim. Você não nasceu para viver carregando vergonha. Você não foi criado para esconder seus pecados e conviver com a culpa como se fosse parte da sua identidade. Você nasceu para ser livre, para caminhar com leveza, para viver em paz com Deus, com você mesmo e com os outros. E isso só começa com uma decisão. A decisão de olhar para dentro e admitir: eu estou cansado, eu preciso ser resgatado. O seu resgate começa no exato momento em que você para de justificar o pecado e começa a reconhecê-lo. Quando você decide parar de fugir e começa a se render. Quando você abre o coração e deixa Deus entrar onde até agora você não deixava ninguém tocar. O lugar da ferida, o lugar da queda, o lugar da vergonha. É ali que Deus age, é ali que Ele começa o processo de restauração. Ele não espera você se arrumar para te aceitar. Ele te encontra caído e te levanta, porque quando a alma clama, o céu responde. E agora você está diante de um momento sagrado. Esse vídeo, essa mensagem, esse tempo, tudo isso foi preparado para te levar até aqui. Porque o cansaço da sua alma não é o fim, é o começo de algo novo, de uma cura, de um arrependimento verdadeiro, de uma transformação que começa por dentro e muda tudo por fora. Você pode continuar fugindo, ou pode admitir que já não aguenta mais viver assim. O inferno quer te manter preso nessa dor, mas o céu está em guerra por você. E o grito que você solta agora, mesmo que em silêncio, está sendo ouvido. Deus não ignora o clamor de uma alma cansada. E se você está cansado do pecado, então está pronto para a libertação. As máscaras quebradas. Quando a aparência não aguenta mais o peso da culpa. Quantas vezes você já sorriu por fora, enquanto algo dentro de você chorava? Quantas vezes você já disse, está tudo bem, quando na verdade seu mundo interior estava desmoronando? O pecado não apenas nos prende em ciclos, ele nos ensina a usar máscaras. Máscaras de alegria, máscaras de força, máscaras de religiosidade. Criamos um personagem para sobreviver, porque acreditamos que, se as pessoas souberem quem realmente somos, vão nos rejeitar. E essa é uma das mentiras mais poderosas do pecado, que você precisa esconder sua dor para ser aceito. No começo, usar a máscara parece proteção. Você finge que está bem e as pessoas acreditam, mas com o tempo, isso se torna um peso insuportável. Você se sente sufocado pela própria imagem que criou. Vive cercado de pessoas, mas sente que ninguém te conhece de verdade. Faz coisas boas, ajuda, sorri, mas lá dentro sabe que está encenando. E quanto mais você tenta sustentar esse personagem, mais distante fica da sua essência, até que chega um momento em que a máscara começa a trincar. É nesse ponto que muitos entram em crise, porque a aparência não consegue mais segurar a culpa. A vergonha transborda pelos olhos, mesmo quando você tenta esconder. O sorriso não esconde mais a angústia.
A performance não esconde mais o vazio. A alma está pedindo autenticidade. Está pedindo para você parar de viver como dois. Está pedindo para você ser inteiro. Deus nunca pediu que você fosse perfeito para se aproximar dele. Ele pediu verdade. Ele não se impressiona com sua máscara, com seu discurso, com seu "tá tudo bem". Ele olha para o coração. Ele vê onde dói. Ele vê o que você tenta esconder de todo mundo. E é ali que ele quer entrar. A máscara pode até enganar as pessoas, mas não engana a Deus. E no fundo, não engana você mesmo. Por isso o peso fica cada vez mais forte. A culpa é um veneno silencioso. Ela corrói a identidade, distorce a visão que você tem de si mesmo e te faz acreditar que não é digno de perdão. O pecado sussurra. Se eles soubessem quem você é, te abandonariam. Mas Deus sussurra outra coisa. Eu já sei quem você é, e ainda assim te amo. Ele não se escandaliza com sua verdade. Ele não recua diante da sua dor. Ele não se cansa das suas quedas. Ele só espera você se aproximar sem máscara, sem desculpas, sem medo. É impossível viver uma vida de arrependimento verdadeiro mantendo uma vida de aparência. O arrependimento exige exposição diante de Deus, não para condenação, mas para a cura. É no momento em que você tira a máscara diante dele que a vergonha perde o poder. É quando você diz: Pai, eu estou cansado de fingir, eu preciso ser real. É aí que ele começa a reconstruir sua identidade, não mais baseada em seus erros, mas no amor que nunca mudou. Talvez você tenha aprendido a se proteger usando papéis: o forte, o engraçado, o espiritual, o bem-sucedido. Mas no seu quarto, no escuro, você chora e se pergunta: até quando vou conseguir manter isso? O Espírito Santo está usando esta mensagem para te dizer: chega de encenação, chega de fingir, chega de tentar parecer santo enquanto por dentro está quebrado. Eu te amo quebrado, eu te quero inteiro. Essa exposição não é humilhação, é libertação, porque a máscara é um cárcere. Ela impede que as pessoas vejam sua dor, mas também impede que vejam a transformação que Deus quer fazer. A partir do momento em que você decide ser verdadeiro com Deus, a culpa começa a perder espaço. Você para de viver para agradar os outros e começa a viver para ser curado pelo Pai. E nesse espaço de autenticidade, algo poderoso acontece. Você descobre que não está sozinho. Há muitos vivendo atrás de máscaras, mas você pode ser um dos primeiros a quebrá-las. Quando você tira a máscara, não sobra vergonha, sobra espaço para graça, não sobra medo, sobra espaço para perdão, não sobra peso, sobra espaço para paz. O arrependimento é isso: retirar o disfarce, parar de justificar, se apresentar como está e permitir que Deus seja Deus na sua vida. Ele não quer seu teatro. Ele quer seu coração. Chegou a hora de parar de viver de aparências e começar a viver de verdade. Não há cura no fingimento. Não há liberdade no segredo. A culpa só se fortalece no escuro, mas quando você traz a luz, ela perde o poder. E é isso que Deus está te chamando para fazer agora: tirar a máscara, entregar a dor, confessar a verdade e receber o perdão. Este é o momento de olhar para dentro, encarar o que você tem escondido e decidir: não vou mais sustentar essa imagem, vou me render à verdade de Deus. Porque a aparência nunca vai te salvar, mas a graça sempre vai te acolher. E quando a máscara cai, o peso da culpa também cai. O vazio que nenhuma vitória preenche, porque nada funciona sem Deus. Você já reparou que pode até conquistar algumas coisas, pode até avançar em certas áreas da vida, pode até ouvir elogios, mas ainda assim existe uma parte sua que permanece insatisfeita? Você olha em volta e pensa: era para eu estar feliz. Mas não está, porque nada do que conseguiu parece suficiente para silenciar o eco interno da alma. Você se sente como alguém que subiu degraus,
mas ao chegar no topo, descobriu que era a escada errada. O mundo te ensinou que realizações curam feridas, que dinheiro resolve ausência, que aplausos curam rejeição, que prazer compensa a dor. Mas você já percebeu que tudo isso tem efeito curto? Você vence numa área, mas continua perdido noutra. Compra algo novo, mas o vazio volta depois. Alcança o que desejava, mas dentro de si ainda carrega a sensação de que está faltando alguma coisa. E está faltando Deus. A ausência de Deus dentro de alguém é como um buraco que nada preenche. Você pode ocupar esse espaço com trabalho, com distrações, com vícios, com pessoas, com experiências, mas nada se encaixa, porque esse lugar tem um formato que só o Criador pode ocupar. Você pode até ignorar isso por um tempo, pode até acreditar que não sente falta, mas chega um dia em que tudo desmorona, e então você percebe, sem Deus, nada disso faz sentido. É nessa hora que a alma grita. Porque tudo o que você lutou para conquistar parece não ter sabor. O que antes parecia importante, agora parece pequeno. O que antes te motivava, agora só te cansa. Você chegou onde queria chegar, mas percebe que não era lá que precisava estar. E essa frustração silenciosa é um grito espiritual. É sua alma dizendo: eu não fui criada só para conquistar, fui criada para me conectar. Sem Deus, até as maiores vitórias se tornam vaidade. Salomão escreveu isso com sabedoria. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele teve poder, riqueza, sabedoria, prazer, influência, mas terminou dizendo que tudo era correr atrás do vento, porque nada disso toca o lugar mais profundo da alma. E é aí que muitos se perdem, tentando preencher um buraco espiritual com soluções humanas. Você pode até estar cercado de gente, mas se não estiver conectado com Deus, vai se sentir sozinho. Pode ter agenda cheia, mas se o coração estiver vazio, o barulho da vida só vai esconder a dor por alguns instantes. Você pode até pregar, cantar, servir, fazer boas obras, mas se estiver longe de Deus, tudo isso vai se tornar apenas mais uma tentativa de aliviar a alma, sem curá-la de verdade. A presença de Deus é o único lugar onde sua alma encontra descanso. E quando você decide caminhar sem Ele, inevitavelmente vai chegar ao ponto onde está agora, cansado, desanimado, desconectado. As vitórias perdem o brilho, as metas não satisfazem, os amigos não percebem, mas você sabe, você está distante. E quando você está longe de Deus, até as bênçãos parecem castigo, porque elas não preenchem o que só a presença pode preencher. Você pode ter tudo por fora, mas se estiver destruído por dentro, vive como alguém que sobrevive, não como alguém que realmente vive. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso agora. Você não precisa destruir tudo que construiu. Você só precisa colocar Deus no centro de tudo, porque é nesse lugar que tudo volta a fazer sentido. É nesse lugar que a paz volta, que a clareza vem, que a alegria deixa de ser um momento e passa a ser um estado, porque a presença de Deus cura a alma ferida, organiza o caos interno e revela o verdadeiro valor das coisas. Talvez você tenha buscado aprovação. Talvez tenha tentado provar algo para alguém. Talvez tenha corrido tanto atrás de vitórias para compensar tudo que perdeu. Mas nada disso te devolveu o que mais precisava: paz. E essa paz não está no próximo sucesso, não está na próxima conquista. Está numa decisão simples, profunda e eterna: voltar para Deus. É hora de reconhecer que sem Ele nada funciona de verdade, que o vazio não é emocional, é espiritual, que o cansaço não é da vida, é da alma, e que a resposta está mais perto do que você imagina. Está numa rendição, está num arrependimento sincero, está num clamor que diz: Deus, eu não quero mais caminhar sem o Senhor.
Se você continuar tentando preencher com o mundo o que foi feito para Deus ocupar, vai continuar frustrado, mesmo vencendo. Mas se decidir abrir mão da autonomia e deixar Deus tomar o centro da sua vida, vai descobrir que a maior vitória não é o que você conquista, é quem você se torna. E tudo começa quando você reconhece: nada vai funcionar do lado de fora, enquanto estiver vazio do lado de dentro. As correntes invisíveis, identificando os ciclos ocultos que te prendem. Você não caiu de uma vez só. O pecado nunca se apresenta como um abismo. Ele se aproxima em forma de concessões sutis, pequenas permissões que aos poucos constroem prisões invisíveis. E o mais perigoso dessas prisões é que muitas vezes você nem percebe que está preso. Você acorda, vive, trabalha, sorri, mas sempre volta para o mesmo ponto, o mesmo erro, a mesma culpa, a mesma promessa de mudança que nunca se cumpre. Esses ciclos não são apenas hábitos, são laços espirituais, correntes que foram sendo forjadas em silêncio enquanto você pensava estar no controle. Você tentou parar, tentou se afastar, tentou fazer diferente, mas parece que há uma força maior que sempre te empurra de volta para o lugar de onde você está tentando sair. Isso não é só psicológico, é espiritual. É uma cadeia que foi alimentada por repetição e por mentira. E agora, o que era uma escolha virou escravidão. Esses ciclos são traiçoeiros, porque eles se disfarçam de rotina. Você se acostuma com eles, aprende a sobreviver dentro da sua dor, aprende a justificar a queda, aprende a conviver com o peso e, pior, aprende a esconder, a sorrir enquanto sangra, a funcionar enquanto está quebrado, a entregar para os outros uma imagem de força, enquanto se afunda em recaídas silenciosas. Mas Deus vê. Ele não só vê, Ele entende. Ele sabe que existem raízes que você ainda não conseguiu arrancar. Ele conhece os gatilhos, os traumas, os vazios que abriram espaço para esses padrões se instalarem. Mas agora Ele está expondo essas correntes, porque você não pode se arrepender daquilo que ainda não reconheceu como prisão. Se você voltar no tempo, vai perceber que muitos desses ciclos começaram em momentos de dor, em episódios de abandono, em traumas familiares, em experiências de rejeição, em feridas não tratadas. Foi ali que o pecado encontrou uma brecha. Foi ali que você aceitou uma mentira. Isso aqui me faz esquecer, isso aqui me dá controle, isso aqui me protege. E o que começou como alívio virou prisão. E toda prisão espiritual tem um padrão. Começa com promessa, se sustenta com mentira e termina em culpa. E a culpa se torna combustível para repetir o ciclo. Você cai, se sente indigno, se afasta de Deus, tenta resolver sozinho, fracassa de novo e volta para o mesmo lugar. Mas isso não é só um erro, é um sistema. E Deus quer quebrar esse sistema hoje. Você precisa entender que o arrependimento não é apenas parar de pecar. É quebrar a legalidade que o pecado tem sobre a sua vida. É desativar os acordos espirituais que foram feitos, muitas vezes sem você perceber. E isso só acontece quando você entrega não só o comportamento, mas também a raiz que sustenta esse comportamento. Quando você clama: Deus, eu não quero mais viver esse ciclo. Eu reconheço que sozinho não consigo sair. Deus não se impressiona com sua performance. Ele se move quando você se entrega, e é isso que Ele está esperando agora. Que você pare de lutar com a própria força e aceite que precisa dele para se libertar de vez. Porque essas correntes que te prendem não foram feitas para durar. Elas não são mais fortes que o sangue de Jesus, mas precisam ser expostas, precisam ser nomeadas, precisam ser arrancadas pela raiz. Você pode pensar: mas eu já tentei tantas vezes. Sim, você tentou. Mas agora não é sobre tentar.
é sobre render-se, é sobre reconhecer que existe uma dimensão espiritual nessa luta que só pode ser vencida com intervenção divina. Você precisa renunciar, sim, mas também precisa consagrar. Precisa declarar que não aceita mais viver em ciclos. Precisa romper com todo o padrão que te faz cair. Precisa quebrar toda a aliança emocional, espiritual e até física com aquilo que te destrói. Porque enquanto você mantiver áreas escondidas, o inimigo terá direito de te manter preso nelas. Mas quando você decide trazer tudo à luz, as correntes começam a se enfraquecer. A vergonha perde o poder. A culpa é lavada. E você começa a enxergar que o arrependimento verdadeiro não apenas interrompe o ciclo, ele destrói a estrutura que o sustenta. Hoje é o dia de dar nome à sua prisão, de confrontar o ciclo, de dizer: eu reconheço, eu me arrependo, eu renuncio. Porque essa prisão não é sua morada, essa repetição não é seu destino, essa queda constante não é sua identidade. Você não foi criado para viver preso ao que destrói sua alma. Você foi criado para viver livre, e essa liberdade começa agora. O grito da consciência, quando a voz de Deus se torna inconfundível. Você pode tentar se distrair, pode se ocupar ao máximo, pode mergulhar no trabalho, nas redes sociais, nos amigos, nos prazeres, nas metas. Mas chega um momento em que o silêncio de dentro fala mais alto que o barulho de fora. E nesse silêncio, uma voz ecoa. Uma voz que não te acusa, mas que também não te deixa em paz. Uma voz que não grita, mas que rasga. Uma voz que te chama de volta, mesmo quando você não tem mais forças para responder. Essa voz é a voz de Deus. Você sabe que é Ele. Você pode até negar, tentar resistir, racionalizar, mas sabe, porque nenhuma outra voz tem esse efeito. Nenhuma outra voz é capaz de expor sua verdade sem te destruir. Nenhuma outra voz consegue tocar ao mesmo tempo sua dor, sua vergonha e sua esperança. Nenhuma outra voz confronta e consola ao mesmo tempo. Só Deus faz isso. Só a voz dele é capaz de atravessar camadas que você esconde até de si mesmo. E essa voz não vem para te envergonhar, vem para te salvar. Ela chega nos momentos em que você tenta justificar o erro, mas sua consciência já está inquieta. Quando você tenta convencer a si mesmo de que não é tão grave assim, mas algo dentro de você sabe que já passou do limite. É nesse ponto que a voz de Deus se torna inconfundível, porque ela começa a te incomodar no lugar onde você já não tem mais argumentos. Ela não acusa, ela revela, ela não condena, ela desperta. Esse grito silencioso da consciência não é culpa comum. É o Espírito Santo fazendo o que ele prometeu fazer. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele começa a agir, não há como continuar fingindo. Não dá mais para escapar com desculpas. Não dá mais para dormir em paz, sabendo que a alma está em guerra. A partir desse ponto, ou você responde, ou vai ser esmagado pelo peso de saber que está ignorando o próprio Deus. E o mais forte disso tudo é que essa voz não vem com ira, vem com amor, vem com misericórdia. É como se Deus dissesse: eu te vi naquela noite, eu te vi caindo, eu te vi tentando esconder, eu vi você tentando consertar com suas próprias mãos, mas agora eu estou aqui e quero que você escute, porque ainda dá tempo, porque ainda há graça, porque eu ainda estou disposto. A consciência que grita não é castigo, é chance, é prova de que Deus ainda está trabalhando em você, porque o maior sinal de condenação não é a dor da culpa, é a ausência dela. Quando a pessoa já não sente mais nada, quando o pecado já não incomoda, quando a queda já não provoca arrependimento, esse é o lugar mais perigoso. Mas se você ainda ouve, se ainda sente, se ainda se importa, então isso é Deus dizendo: você não está entregue, você ainda é meu.
Você não precisa ter todas as palavras. Você não precisa ter a oração perfeita. Você só precisa responder. Precisa parar de ignorar o que já está claro. Precisa deixar de fingir que não ouviu. Porque quanto mais você resiste à voz de Deus, mais o coração endurece. E quanto mais duro o coração, mais difícil é voltar. Não porque Deus não queira, mas porque você já não sente mais, já não escuta mais. E o pior surdo é aquele que se acostumou com o silêncio de Deus. Mas agora você está ouvindo. E isso é sagrado. É um momento espiritual. É um divisor de águas. A mesma voz que está te confrontando agora é a que pode te libertar se você responder. Você pode continuar fugindo, pode ignorar mais uma vez, mas a pergunta que não vai te deixar dormir é: até quando? Até quando você vai ignorar o que sua alma já sabe? Até quando vai fingir que está tudo bem, enquanto por dentro tudo grita por socorro? Até quando vai adiar o arrependimento, como se houvesse garantias sobre o amanhã? Até quando vai silenciar a única voz que tem poder de mudar sua história? Deus está te chamando. Ele não está te ameaçando, está te despertando. Ele está dizendo: eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que você tem medo, mas se você vier, eu vou te perdoar, eu vou te restaurar, eu vou te ensinar a viver de verdade. O grito da sua consciência é a prova de que ele ainda acredita em você. E agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode abafar de novo, pode empurrar mais uma vez para amanhã, ou pode agora dizer: Deus, eu estou ouvindo e eu não quero mais fugir. Essa resposta muda tudo. Porque Deus nunca ignorou uma alma que disse: fala, Senhor, eu estou ouvindo. E quando você ouve, você começa a ser livre. O peso da cruz, trocado pela sua culpa, entendendo o que Jesus já fez por você. O pecado tem um efeito que ninguém consegue ignorar: a culpa. Ela se instala no silêncio, aparece nos pensamentos mais aleatórios e se esconde atrás de atitudes defensivas. Ela sabota sua oração, afasta você da presença de Deus, quebra sua confiança, apaga sua identidade. E o pior, ela mente. A culpa diz que você não merece mais uma chance, diz que Deus já desistiu, que você foi longe demais, que não tem mais volta, mas isso é uma distorção, porque o que Jesus fez na cruz foi exatamente o oposto disso. A cruz não foi um símbolo religioso, foi um lugar de troca. Ele levou para lá tudo aquilo que você carrega agora: as suas mentiras, os seus vícios, as suas recaídas, o seu passado, as suas decisões que te envergonham até hoje. Cada gota de sangue derramada ali carregava peso espiritual, porque o salário do pecado era a morte. E ele escolheu morrer no seu lugar. Aquilo que você acha que precisa pagar já foi pago. O problema é que muitos ainda vivem como se a cruz não tivesse sido suficiente, como se precisassem se punir, se maltratar, se esconder, se condenar. Você pode até ter aceitado intelectualmente que Jesus morreu por você, mas se ainda vive dominado pela culpa, então ainda não entendeu o que realmente aconteceu naquele dia. A cruz não foi uma sugestão de perdão. Foi uma sentença espiritual definitiva. A dívida foi cancelada, a culpa foi arrancada, a condenação foi destruída. Mas existe uma condição: arrependimento, não fingimento, não negociação, não performance. Arrependimento. Porque o sangue foi derramado, mas é o arrependimento que ativa o perdão. E esse perdão não vem de um Deus frio ou distante. Vem de um Pai que viu você cair, viu você se perder, viu você se afastar, mas continuou amando. E esperou pelo momento em que você finalmente entenderia: eu não preciso mais carregar essa culpa. Alguém já carregou por mim. O que você precisa entender hoje é que continuar vivendo debaixo de culpa é rejeitar a cruz. É como dizer a Jesus: não foi suficiente. E isso não apenas te aprisiona,
Isso te impede de avançar, porque ninguém consegue caminhar em liberdade enquanto vive se lembrando do que fez. O perdão de Deus não é um contrato com validade limitada, é um ato eterno, um decreto que diz: você está livre. Sim, você errou. Sim, você se afastou. Sim, você se envolveu com o que destrói. Mas tudo isso foi colocado sobre Jesus. Ele sentiu na pele o que você sente na alma. Ele foi rejeitado, traído, humilhado, violentado. Ele carregou o desprezo, a dor, o peso. Ele passou pelo que você deveria ter passado para que você tivesse a chance de começar de novo. E agora, essa chance está diante de você. Você pode continuar se torturando por erros antigos. Pode continuar fugindo do perdão, como se ele não fosse para você, mas também pode escolher crer. Crer que o que Jesus fez não foi simbólico, foi real. Crer que ele não morreu apenas por pecadores em geral, mas por você, pelo seu nome, pela sua história, pelo seu arrependimento. O que Deus espera não é que você se limpe para ser aceito, é que você reconheça que está sujo para ser purificado. Porque enquanto você tentar pagar com esforço, vai continuar escravo da culpa. Mas quando se render à graça, vai experimentar o que é viver sem medo de ser rejeitado. Não é sobre ser bom o suficiente, é sobre aceitar que Jesus foi perfeito no seu lugar. Não é sobre merecer, é sobre reconhecer que foi presente, e todo presente precisa ser aceito. Ele está diante de você agora, com as mãos estendidas, dizendo: essa culpa não é mais sua. Essa dor não precisa mais te definir. Eu já levei isso tudo sobre mim. Agora, deixa eu te curar. E é nessa hora que tudo começa a mudar. Quando você olha para a cruz e entende que ela não é um monumento religioso, mas um lugar onde sua história foi reescrita. Quando você entende que o sangue de Jesus não foi derramado à toa, mas para garantir que hoje, aqui, agora, você pudesse ser livre. Livre da culpa, livre do passado, livre da vergonha. Você não precisa mais se esconder, você não precisa mais se castigar, você só precisa crer. Crer que aquilo que te prendia já não tem mais autoridade sobre sua vida. Porque o que foi colocado sobre Jesus foi arrancado de você. E agora, pela fé, você pode andar como alguém que foi perdoado de verdade. Abraço do Pai, quebrando a rejeição, a cura que vem com o perdão. Existem feridas que não sangram por fora, mas marcam a alma para sempre. Uma delas é a rejeição. Ela não começa com um pecado cometido, começa com uma ausência, um abandono, uma palavra não dita, um abraço negado, uma comparação injusta, um olhar que te ignorou quando você mais precisava ser visto. E a dor da rejeição vai crescendo em silêncio, criando um vazio profundo. O tipo de vazio que tenta se preencher com o que destrói. Você pode até ter pecado, mas antes disso, você foi ferido. O pecado, muitas vezes, é apenas a consequência de uma alma tentando sobreviver ao que nunca foi tratado. Você procurou nos lugares errados o que deveria ter recebido no lugar certo. Buscou aceitação em relacionamentos que te usaram. Tentou provar seu valor através da performance. Tentou esquecer a dor com distrações, mas tudo só te feriu mais. A rejeição distorce a forma como você se vê. Faz você acreditar que não é suficiente, que ninguém te escolhe, que por mais que tente, nunca vai ser o bastante. E isso vai se infiltrando até na sua relação com Deus. Você começa a projetar no Pai Celestial a imagem dos pais terrenos. Começa a crer que Deus também vai te rejeitar, que Ele só te ama quando você está bem, que o amor dele depende do seu desempenho. Mas isso é uma mentira, porque o amor de Deus é diferente. Ele não se baseia em quem você foi, mas em quem Ele é. E Ele é Pai, um Pai que vê você, mesmo quando ninguém mais vê.
Um pai que ama você no seu pior dia, com a mesma intensidade com que te amava no seu melhor. Um pai que, em vez de virar o rosto, corre ao seu encontro, que não pede explicações, que não exige justificativas, que só quer abraçar. O perdão de Deus não é frio, não é burocrático, não é distante. Ele vem com abraço, e esse abraço quebra a rejeição. Porque rejeição não se trata apenas de não ser escolhido. Ela fere porque te faz acreditar que você não tem valor. Mas quando o Pai te abraça, Ele está dizendo, você vale para mim. Ele está dizendo, eu sempre estive aqui. Ele está dizendo, você é meu filho, mesmo sujo, mesmo quebrado, mesmo fugindo. Você não precisa mais correr atrás de aprovação humana. Não precisa mais buscar amor em quem não sabe amar. Não precisa mais viver se provando. O abraço de Deus encerra a busca. Ele é o ponto final na narrativa de abandono que você tem repetido para si mesmo. Porque ali, nos braços dele, você entende, eu sou amado. O perdão não é apenas o cancelamento da dívida, é a restauração do relacionamento. E Deus não quer apenas te perdoar. Ele quer te reconectar. Ele quer curar o lugar onde você começou a se perder. Porque a maioria das quedas nasce da dor. E a maior dor não vem do erro, vem da falta de amor. Mas quando você é abraçado pelo Pai, esse ciclo é quebrado. Você deixa de ser alguém que vive tentando compensar a rejeição e passa a ser alguém que vive como filho. Filhos erram, filhos falham, filhos se afastam, mas continuam sendo filhos. E o Pai continua sendo Pai. Nada muda isso. Você pode ter se envolvido com tudo que Deus nunca quis para sua vida. Pode ter feito o que disse que nunca faria. Pode ter passado dos limites que um dia jurou respeitar. Mas hoje, agora, Ele está aqui, dizendo, volta, eu ainda te amo, eu ainda te quero. E é nesse momento de rendição que a cura começa. Porque quando você se arrepende, Deus não só perdoa o pecado, Ele trata a raiz. Ele toca na rejeição. Ele entra no lugar onde você acreditava que não havia mais conserto. Ele enxerga você além do que você fez. Ele enxerga o que te levou a fazer. E Ele decide amar mesmo assim. Você pode ter sido rejeitado por muitos, mas o céu te aceita, o Pai te deseja, o Espírito Santo te chama. Você não é um erro, você não é um fardo, você é alguém que foi ferido, mas que hoje está sendo restaurado, e o abraço que te cura já está aberto. Só falta você dar um passo, o passo do arrependimento, o passo da entrega, o passo de dizer, eu não quero mais fugir. E quando você dá esse passo, o Pai corre, porque Ele sempre corre quando vê um filho voltando. E quando Ele te abraça, tudo muda, porque o amor dele não apenas acolhe, Ele transforma, Ele cura, Ele reconstrói. A nova vida começa no sim, como o arrependimento reescreve a sua história. Tudo pode mudar a partir de uma palavra. Um sim sincero tem o poder de romper décadas de dor, restaurar uma identidade perdida e inaugurar um novo caminho, mesmo quando tudo parece destruído. O que Deus quer fazer na sua vida não depende da perfeição do seu passado, mas da sinceridade da sua entrega. Você pode ter errado muitas vezes, pode ter quebrado promessas, se afastado da verdade, ignorado a voz de Deus. Mas se hoje o seu coração estiver disposto, Ele está pronto para começar de novo. Porque a nova vida sempre começa no sim. Esse sim não é apenas uma frase bonita. É um ato espiritual. É quando você não apenas reconhece que pecou, mas decide mudar de direção. Arrependimento não é remorso. Remorso sente dor pela consequência. Arrependimento sente dor por ter ferido o coração de Deus. E quando esse arrependimento é verdadeiro, ele se torna a base da transformação.
Porque Deus não reconstrói sobre orgulho, Ele reconstrói sobre rendição. Você precisa entender que o arrependimento não é um fim, é um recomeço, não é o ponto final da sua história, é a primeira página de um novo capítulo. É quando você para de correr e começa a caminhar ao lado do Pai. É quando você entende que não precisa mais esconder suas quedas, porque agora está sendo restaurado. E quem está sendo restaurado não tem mais tempo para viver de culpa. Vive de graça. Talvez você pense que já foi longe demais, que suas escolhas desfiguraram a sua vida a tal ponto que não existe mais volta. Mas você está enganado, porque Deus não trabalha com o que sobrou. Ele trabalha com o que se entrega. Se o que você tem agora é só cacos, Ele transforma em obra-prima. Se o que você tem é uma alma cansada, Ele transforma em casa do Espírito. Se o que você tem é só lágrimas, Ele transforma em fonte de cura para outros. Mas tudo começa quando você diz sim. Um sim que não é apenas verbal, é profundo. É quando você diz: Deus, eu estou cansado de tentar do meu jeito. Eu reconheço que sem o Senhor não consigo. Eu me entrego. Esse é o grito da alma arrependida. E o céu se move com esse som, porque Deus nunca resiste a um coração quebrantado, nunca ignora uma alma que decide voltar. E quando você se arrepende, algo poderoso acontece. O passado deixa de te definir. As acusações do inimigo perdem força. As amarras espirituais começam a romper, porque o arrependimento tem poder legal no mundo espiritual. Ele quebra direitos que o pecado havia construído, ele anula sentenças, ele encerra ciclos, ele reposiciona você de volta no centro da vontade de Deus. Mas não espere por um ambiente perfeito para começar. O novo não vem depois que tudo se organiza. Ele começa no caos, começa no meio da bagunça, começa no ponto onde você decide que não quer mais permanecer onde está. E é nesse lugar de decisão que o Espírito Santo começa a agir. Ele limpa o que está sujo, ele reconstrói o que foi destruído, ele reposiciona o que foi perdido e mais, ele restaura aquilo que você nem sabia que havia sido arrancado. Você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Existe um movimento espiritual acontecendo agora mesmo, porque enquanto você ouve, seu espírito está sendo confrontado, desafiado, despertado, e isso é Deus dizendo: hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, mas você precisa dizer sim. Um sim verdadeiro, quebrantado, decidido, um sim que muda a rota, que rompe as cadeias, que abre o caminho. Esse sim não vai eliminar suas memórias, não vai apagar tudo do dia para a noite, mas vai te posicionar num novo ciclo, um ciclo de graça, de cura, de identidade restaurada, de comunhão com Deus, um ciclo onde o pecado já não tem domínio, onde a vergonha já não grita mais alto que a voz do Espírito, um ciclo onde você deixa de sobreviver e passa a viver. E acredite, esse sim que você está prestes a dizer pode ecoar para o resto da eternidade. Ele pode se tornar o marco da sua libertação, o dia em que o inferno perdeu e o céu celebrou. O momento em que tudo mudou, não porque você virou santo de uma hora para outra, mas porque você decidiu parar de fugir, decidiu parar de negociar com o pecado, decidiu voltar para casa. E agora é com você. A palavra foi semeada, o convite foi feito, o amor foi oferecido, mas ninguém pode responder por você. Esse sim é seu, e ele tem poder. Poder para reescrever sua história, poder para libertar sua mente, poder para curar sua alma, poder para transformar o seu coração. E tudo isso começa agora, caminhando em liberdade, como romper definitivamente com o pecado. O arrependimento verdadeiro não é um ponto final, é um ponto de partida. Ele te leva de volta para Deus, mas não apaga automaticamente tudo que o pecado gerou em você. Ainda existirão memórias, gatilhos, tentações e, principalmente, oportunidades de voltar atrás. É por isso que muitos se arrependem de verdade.
mas acabam voltando aos mesmos erros, porque não basta se arrepender. É preciso aprender a caminhar em liberdade. Liberdade não é ausência de luta, é presença de autoridade. Quando você se entrega a Jesus, a culpa é perdoada, a vergonha é lavada, a dívida é cancelada. Mas o inimigo vai tentar te convencer de que nada mudou. Ele vai vir com as mesmas vozes, as mesmas oportunidades, as mesmas sensações, para te fazer acreditar que você ainda é prisioneiro. E é nesse momento que você precisa escolher. Ou você anda pela fé, ou você volta para a escravidão. Romper com o pecado definitivamente exige uma decisão radical. Você precisa fechar portas, cortar acessos, mudar ambientes, romper alianças, eliminar hábitos que alimentavam a sua queda, porque a liberdade não se mantém com distração, ela se mantém com intenção. Se você não vigiar, o mesmo ciclo se repete, mas se você assumir sua posição como filho restaurado, o ciclo é quebrado. Você precisa se posicionar espiritualmente. O Espírito Santo que te convenceu do pecado é o mesmo que vai te sustentar no caminho da santidade. Mas ele não vai fazer isso sem sua parceria. Ele te fortalece, mas não obriga. Ele alerta, mas não força. Você precisa cooperar, precisa se alimentar da palavra, precisa se cercar de quem te puxa para cima, não para o abismo. Precisa cultivar um ambiente onde Deus seja bem-vindo. Se você quer romper definitivamente com o pecado, vai precisar aprender a renunciar. Renunciar pessoas, lugares, hábitos, acessos, vontades, porque a carne não se converte, ela precisa ser crucificada todos os dias, e isso exige disciplina, exige vigilância, exige maturidade. Mas não se engane, isso não é fardo, é liberdade, porque não existe peso maior do que viver preso ao que te destrói. Liberdade é andar sem medo de ser exposto, é deitar e dormir em paz. É poder olhar para Deus sem desviar os olhos. É saber que o que Ele pensa sobre você importa mais do que qualquer aplauso humano. É estar inteiro por dentro, mesmo quando o mundo lá fora está em caos. E isso vale qualquer renúncia, porque o que você está conquistando é muito mais precioso do que o que está deixando para trás. Você não precisa ser perfeito para viver em liberdade. Precisa ser íntegro, e integridade não é ausência de erro, é presença de verdade, é estar alinhado com o que Deus está construindo em você, mesmo quando ainda existem áreas sendo curadas. É ter coragem de levantar toda vez que cair, é não esconder mais, é não negociar mais com o pecado, é decidir que a santidade é um estilo de vida, não uma ocasião especial. E você não vai conseguir isso com força humana. Vai precisar depender totalmente da graça. Vai precisar clamar todos os dias: Senhor, me sustenta. Vai precisar cultivar intimidade com Deus, não como uma obrigação, mas como sobrevivência. Porque a presença dele é o que vai te manter de pé. É o que vai te lembrar de quem você é. É o que vai te restaurar nos dias difíceis. Porque sim, eles virão. Mas agora, você sabe a quem recorrer. Talvez você ainda esteja rodeado por coisas que te puxam de volta. Talvez tenha medo de cair de novo. Talvez nem confie mais em si mesmo. Mas Deus acredita na sua transformação. Ele sabe que você não vai acertar tudo de primeira. Ele sabe que vai doer cortar vínculos antigos. Mas Ele também sabe o que te espera depois da obediência. Paz, estabilidade, clareza, alegria genuína, e tudo isso começa com uma escolha diária. Eu prefiro agradar a Deus do que satisfazer minha carne. Você não é fraco por ser tentado. Você é forte quando escolhe resistir. Você não é impuro por lembrar do passado. Você é limpo porque escolheu um novo presente. E mesmo que os sentimentos ainda tentem te puxar, agora você tem uma autoridade que não tinha antes. O Espírito Santo habita em você, e onde ele habita, o pecado não governa mais. Essa liberdade foi conquistada com sangue, foi garantida na cruz.
Mas agora ela precisa ser vivida. Não aceite menos do que isso. Você não foi perdoado para viver inseguro. Foi perdoado para caminhar em paz. Você não foi salvo para andar com medo. Foi salvo para andar em confiança. E essa jornada começa quando você decide, dia após dia, não voltar para o que Jesus já te libertou. Oração que restaura. A resposta espiritual que o inferno não consegue parar. Agora que você caminhou até aqui, não há mais o que esconder. O Espírito Santo já expôs o que precisava ser quebrado e o seu coração já está sendo inclinado para Deus. Esse é o momento mais importante do vídeo. Porque o que está prestes a acontecer aqui pode romper cadeias que te prenderam por anos, cancelar sentenças espirituais que te condenavam e abrir um novo ciclo na sua história. Mas isso depende de você. A oração que vamos fazer agora não é uma repetição vazia de palavras religiosas. É uma declaração espiritual. É um ato de renúncia. É um grito de socorro. É um pedido de socorro que o céu escuta e o inferno teme. Quando você ora com arrependimento verdadeiro, você move o mundo espiritual. As trevas recuam. O passado perde o poder. O sangue de Jesus entra em cena e a restauração começa. Você não precisa ter as palavras perfeitas. Você só precisa de um coração sincero. Porque Deus não responde ao discurso bonito. Ele responde ao quebrantamento. Ele responde à entrega. Então agora, se possível, pare tudo. Feche os olhos. Coloque a mão no coração. Respire fundo e repita comigo, não apenas com os lábios, mas com a alma. Oração guiada. Senhor meu Deus, eu me arrependo. Eu reconheço que o pecado tem destruído a minha vida. Eu me afastei de ti. Escolhi caminhos que me machucaram. Me envolvi com o que me sujou, me aprisionou e me afastou do teu propósito. Mas hoje eu volto. Hoje eu me entrego. Hoje eu renuncio toda prática, todo hábito, todo vício, toda aliança espiritual que me liga ao pecado. Eu corto agora, em nome de Jesus, toda conexão com o passado de dor, vergonha e destruição. Senhor, eu não aguento mais viver assim. Toma minha alma cansada. Toma meu coração quebrado. Toma a minha vida. Ela é tua a partir de agora. Perdoa-me, Jesus. Lava minha mente, lava meu corpo, lava meu espírito com o teu sangue precioso. Eu reconheço, tu és o Filho de Deus. Morreste na cruz por mim. Pagaste pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia para me dar vida nova. E é nessa vida nova que eu quero caminhar. Escreve meu nome no livro da vida. Rompe toda maldição. Cura minha identidade. Restaura minha história. Declaro agora, eu sou de Jesus. Minha vida é de Jesus. Minha casa é de Jesus. Tudo o que sou pertence a ti, Senhor. E a partir de hoje, o passado não tem mais domínio sobre mim. O pecado não governa mais minha mente. A culpa não me define mais. Porque Jesus me perdoou. E eu sou livre. Eu sou limpo. Eu sou restaurado. Em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja chorando agora. Talvez algo dentro de você tenha estremecido enquanto essas palavras eram ditas. Isso não é emoção apenas. É o Espírito Santo tocando onde só Ele pode tocar. Você não precisa sentir um arrepio ou uma confirmação visível para saber que foi ouvido. A fé é o selo da sua libertação. A decisão que você tomou agora tem consequências eternas. Você respondeu ao chamado. Você entregou sua vida. Você rompeu com o pecado. E o céu registrou sua escolha. A partir de hoje, você não caminha mais sozinho. O Espírito de Deus vai te sustentar, vai te corrigir, vai te fortalecer. E quando vierem as tentações, as memórias, as vozes do passado, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar da sua decisão. Vai lembrar que a cruz já venceu por você. Mas para selar isso no mundo espiritual, eu te convido agora a fazer uma última coisa. Escreva nos comentários:
Hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Ele me libertou. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração pública de fé. É um ato profético. É uma quebra de legalidade espiritual. É um grito que ecoa na eternidade. Você não é mais quem era. Você não está mais onde esteve. Você não pertence mais ao pecado. Você é filho. Você é livre. Você é restaurado. O último convite. Uma decisão que pode mudar tudo hoje. Não é por acaso que você chegou até aqui. Cada palavra, cada verdade, cada confronto e cada toque do Espírito te trouxeram até este ponto. A hora da decisão. E não se engane. Esse momento é mais do que o fim de um vídeo. É o começo de uma escolha eterna. Porque o que está diante de você agora não é apenas uma mensagem bonita. É uma convocação divina. O céu está esperando a sua resposta. Você ouviu sobre dor, prisão, culpa, abandono, rejeição, mas também ouviu sobre perdão, cruz, renovo, cura, identidade e liberdade. Tudo isso está diante de você como um presente. Mas presente só muda a vida quando é aceito. E o que Deus quer te dar hoje não é uma religião, é uma nova história. Talvez você esteja esperando sentir algo, esperando um sinal. Mas ouça com atenção. O sinal é esta palavra. O sinal é o peso no seu peito agora. O sinal é a voz dentro de você dizendo chega. Porque o Espírito Santo age assim. Ele toca onde ninguém toca. Ele desperta o que estava adormecido. Ele mostra com clareza que este é o momento. E você sabe, lá no fundo você sabe que não pode mais adiar. Adiar é perigoso, porque todo adiamento alimenta o pecado. Toda hesitação fortalece a velha vida. Toda indecisão é uma brecha que o inimigo usa para te manter exatamente onde você está. Mas Deus não te chamou até aqui para ver você voltar ao lugar de onde saiu. Ele te trouxe até aqui para romper, para virar a chave, para quebrar o ciclo, para libertar a sua alma. Esse convite não é emocionalismo, é guerra espiritual. O inferno se opõe a esse momento porque sabe que, se você disser sim, cadeias vão cair, portas vão se abrir, ciclos vão se encerrar, feridas vão cicatrizar. Porque um sim dito de verdade tem poder de ressurreição. Deus está pronto para levantar o que parecia morto, para reconstruir o que foi destruído, para restaurar o que o pecado deformou. Mas Ele espera a sua decisão. Você pode continuar vivendo como se fosse apenas mais um dia. Pode fingir que vai resolver isso depois. Pode colocar essa mensagem de lado e seguir com a vida. Mas a verdade é que você já não vai conseguir mais ignorar o que Deus despertou em você. Porque agora você sabe. E saber exige escolha. O tempo da ignorância acabou. Agora é tempo de posicionamento. Ou você se rende, ou continua escravo. Ou você decide, ou continua sendo arrastado. Ou você responde, ou continua ouvindo o chamado como se fosse para outra pessoa. Mas Deus está falando com você, não com a multidão, com você, com a sua história, com a sua dor, com as suas marcas, com os seus erros, com o seu coração. Você pode pensar que não é digno, e de fato não é. Ninguém é, mas é por isso que se chama graça. Ela não é merecida, ela é oferecida, e ela está sendo oferecida agora. A única coisa que Deus espera de você é um arrependimento verdadeiro, um coração rasgado, uma alma que diz: Deus, eu não aguento mais viver longe, me perdoa, me transforma, me abraça. E é exatamente isso que Ele quer fazer agora. Não importa o que você fez, não importa onde esteve, não importa há quanto tempo você se afastou. O Pai ainda está de braços abertos. E se você der um passo, Ele corre ao seu encontro. Agora é sua hora. Diga em voz alta: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me entrego, eu reconheço que pequei, que me afastei, mas hoje eu volto. Toma minha vida, me limpa, me faz novo. A partir de agora, eu sou teu. Se você orou isso com sinceridade, então não apenas ouviu,
Você respondeu. E o céu ouviu. O céu registrou. Os anjos celebram, porque um filho voltou, uma filha foi restaurada, uma alma foi resgatada. Escreva nos comentários: hoje eu entreguei minha vida a Jesus, Ele me libertou. Isso não é apenas uma frase, é um ato profético. É uma declaração espiritual. É a sua resposta pública a um convite eterno. Não se cale. Declare. Escreva. Liberte isso. Porque quando você confessa, o inferno perde o direito e o céu ganha legalidade sobre você. Esse foi o último convite, mas também o mais importante. E se você respondeu, sua história já começou a mudar.